Levítico, capítulo 27. Votos particulares e a avaliação deles. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando alguém fizer voto com respeito a pessoas, estas serão do Senhor, segundo a tua avaliação. Se o objeto da tua avaliação for homem, da idade de 20 anos até a de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se a idade for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Se a idade for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação pela mulher será de 3 ciclos de prata. De 60 anos para cima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, se mulher, 10 ciclos. Bom, aqui nós estamos vendo, então, né, a avaliação, né, em questão de valores, de quando se fosse vender alguém, né? Então, aqui estava, e nós podemos notar aqui como a mulher era realmente desvalorizada naquela época, né? Então, vemos, né, como o homem, ele era realmente mais valorizado. Você vê aí, né, a diferença de valores entre homens e mulheres, não importando a idade, sempre a mulher tem um valor muito abaixo do que o do homem. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que este o avalie. Segundo o que permitem as posses do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. Se for animal dos que se oferecem ao Senhor, tudo quanto dele se der ao Senhor será santo. Não o mudará, nem o trocará bom por mal ou mal por bom. Porém, se de algum modo se trocar animal por animal, um e outro serão santos. Se for animal imundo dos que se não oferecem ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote. O sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se de algum modo o resgatar, então acrescentará a 5ª parte à tua avaliação. Quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Bom, então nós vimos aqui que as coisas consagradas ao Senhor passavam a ser avaliadas, então, pelos sacerdotes, né? Se alguém quisesse consagrar, seja uma casa, um animal, uma pessoa ao Senhor, então quem avaliaria seria então o sacerdote. Mas se aquele que a dedicou quiser resgatar a casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação, e será sua. Voto de um campo e o resgate dele. Se alguém dedicar ao Senhor parte do campo da sua herança, então a tua avaliação será segundo a semente necessária para o semear. Um gomer pleno de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se dedicar ao seu campo desde o ano do jubileu, segundo a tua plena avaliação, ficará. Mas se dedicar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro segundo os anos restantes até ao ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. Se aquele que dedicou o campo de algum modo o quiser resgatar, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro à tua avaliação e ficará seu. Se não quiser resgatar o campo, ou se o vender a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído livre do ano do jubileu, será santo ao Senhor como campo consagrado. A posse dele será do sacerdote. Se alguém dedicar ao Senhor o campo que comprou e não for parte da sua herança, então o sacerdote lhe contará o preço da avaliação até ao ano do jubileu. E no mesmo dia dará o importe da avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele que o vendeu, aquele de quem era a posse do campo, por herança. Toda a tua avaliação se fará segundo o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras.
Mas o primogênito de um animal, por já pertencer ao Senhor, ninguém o dedicará. Seja boi ou gado miúdo, é do Senhor. Mas se for de um animal imundo, resgatar-se-á segundo a tua avaliação. E sobre ele acrescentará a quinta parte. Se não for resgatado, vender-se-á segundo a tua avaliação. Não há resgate para certas coisas consagradas. No entanto, nada do que alguém dedicar irremissivelmente ao Senhor, de tudo o que tem, seja homem ou animal, ou campo da sua herança, se poderá vender, nem resgatar. Toda coisa assim consagrada será santíssima ao Senhor. Ninguém que dentre os homens for dedicado irremissivelmente ao Senhor, se poderá resgatar, será morto. Sobre as dízimas. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Bom, aqui nós vemos a maneira que eles davam o dízimo, né? Naquela época, em muitos lugares ainda não havia o dinheiro, né? Eram comercializados os produtos, ou seja, alimentos, ovelhas, bois, e eles faziam de uma maneira que eles colocavam então os animais sendo, né, o rebanho, sendo ovelhas ou bois, ou enfim, qualquer animal que eles tivessem, eles esticavam então o cajado, né, que eles tinham para conduzir as ovelhas. Então, eles faziam uma fila com as ovelhas, por exemplo, colocavam o cajado e eles iam contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quando chegasse na 10ª ovelha, essa ovelha era marcada então com um pinguinho de tinta vermelha, e aí eles sabiam que aquela ovelha estaria consagrada ao Senhor. Por que eles faziam isso? Eles colocavam elas todas misturadas para depois não dizer, pegaram só as ruinzinhas e ofereceram ao Senhor. Não, então eles ofereciam, eles faziam dessa maneira, e aqui caísse em 10º lugar, né? Eles não colocavam a ordem, eles somente colocavam elas nesse caminho onde elas ficavam em filas, e a 10ª era sempre consagrada e levada ao Senhor. Aí muitas pessoas falam, então o dízimo era só para aquela época, porque hoje nós já temos dinheiro. Não, o dízimo ainda continua sendo algo que você faz para o Senhor, só que não é mais uma lei, mas sim uma gratidão. Hoje nós vemos o dízimo como gratidão ao Senhor por tudo que Ele nos dá. Você veja bem, se você receber R$1.000, Deus ele te deu saúde para você conseguir isso, Ele te deu condições para você conseguir isso, Ele fez tudo, Ele te deu fôlego de vida, Ele te deu condições, ânimo para levantar todas as manhãs, Ele que está lá do teu lado te guardando, protegendo, livrando, enfim, Deus faz tantas coisas e Ele nos pede apenas 10% daquilo que nós recebemos num todo. Se recebemos 1.000, Ele pede apenas 100 e 900 fica para nós. Na verdade, se formos parar para olhar, se Deus não nos der o fôlego de vida todas as manhãs, de que adianta, né, eu apenas ficar com 900 e dar 100 para o Senhor e devolvê-lo, né? Na verdade, eu dar com gratidão. Por quê? Porque se eu não tiver o fôlego de vida, de que me adianta o dinheiro? Não é mesmo? Então, o dízimo é um sinal de gratidão ao Senhor. E há muitas pessoas que dizem, então, mas naquela época eram alimentos, eram as ovelhas, e agora é diferente. Sim, agora é diferente. Hoje a moeda de troca não é mais essa, não é mais os animais. A moeda de troca é o dinheiro. Mas se você resolver então transferir essa moeda de troca e receber também como alimento, ou ovelhas ou bois, tudo bem, não tem problema, você pode também dizimar. Assim, se de repente você for um agricultor, se você for um criador, né, de animais, o que hoje em dia é muito raro, até mesmo que se você vai vender um animal desse, você já vai ter o dinheiro em mãos. Então, para as igrejas, seria melhor que você trouxesse dinheiro,
mas eu creio que nenhuma delas também rejeitaria se você quisesse trazer o seu dízimo em alimentos, em ovelhas, em bois, que na verdade às vezes as pessoas dizem, mas eu não vou devolver o dízimo, não vou dar o dízimo para encher o bolso de pastores, mas você esquece que na igreja você senta em cadeiras que são pagas, foram pagas, você usufrui da luz elétrica, da água, papel, copos, enfim, tantas coisas, irmãos, e tudo isso custa dinheiro. E às vezes as pessoas se prendem de estar ganhando a bênção, porque quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então, quando nós fechamos a mão para a obra do Senhor, nós acabamos retraindo as bênçãos do Senhor também para a nossa vida. Eu poderia aqui dar vários testemunhos de dízimos, né, que eu coloquei ao Senhor com gratidão a tudo que Ele me fez, e não que Ele precisasse me devolver algo em troca. Como falei, todas as manhãs Ele já nos presenteia com o seu fôlego de vida, mas mesmo assim o Senhor, Ele é tão bom, tão bom, tão bom, que as minhas ofertas, os dízimos que dei à casa do Senhor, todos eles o Senhor honrou, trazendo muito mais, e que eu poderia passar aqui horas e horas testemunhando as bênçãos que o Senhor tem feito por sermos fiel a Ele e estarmos assim sendo gratos através do dízimo. Mas voltando ao assunto aqui, então era assim que eles faziam essa fileira, né? E quando chegasse no 10º animal, o 10º animal era marcado e era então consagrado ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará, mas se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, encerrar esse capítulo também lembrando a você que se você chegou até aqui, ao último capítulo do livro de Levítico, você quando quiser fazer a sua prova, então você pode fazer tanto no presencial, indo ali na sede, na Nova Fazenda, próximo à Borracharia Dragão, ou então, na Estrada Geral, Nova Fazenda, ou então você pode também estar fazendo online. Você nos liga, ou você mande uma mensagem nesse número de telefone, que é o número da IEGEC, da nossa igreja, e aqui nós estaremos passando a prova para você, e você então devolvendo a prova, ali totalmente completa, enfim, fazendo a prova pelo método online também. Aí você entra em contato através desse número que está aparecendo na sua tela, e nós ali vamos te informar certinho como você poderá realizar esta prova. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, o teu ministério, em nome de Jesus.